Olá, querido aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. E nessa aula a gente vai estudar o movimento tectônico. O que seria o movimento tectônico? O movimento das placas tectônicas no interior da Terra, tá joia? Pessoal, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, que vocês tenham claro aí na cabecinha de vocês, é que as placas tectônicas, elas só se movimentam no interior da Terra devido ao que a gente chama de correntes de convecção. Tá aqui no videozinho para vocês que eu vou rodar. O que é a corrente de convecção? Lá no manto da Terra, a gente sabe que existe o magma, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que eu falo sobre as camadas da Terra e lá explica quais são as camadas, que a gente tem o manto, que no manto tem o magma, tá bom? Depois vão lá assistir. Mais resumidamente aqui, o manto, que é uma camada lá no interior da Terra, ele é formado por magma, tá? E as placas tectônicas, elas ficam em cima desse magma. E ali no manto da Terra, devido ao calor e à movimentação desse manto, a gente gera então, vocês estão vendo aí no vídeo, as correntes de convecção. E essas correntes de convecção, que é esse movimento do magma ali no manto da Terra, no interior da Terra, é que causa a separação, a movimentação entre as placas tectônicas, tá bom? Então, ó, observa aqui no videozinho, não sei se vocês conseguiram prestar atenção, que bem aqui em cima, ó, vai começar a movimentar a placa. É como se essa parte preta ali fosse a placa tectônica. Então, a corrente de convecção vai acontecendo e vocês reparem aqui em cima que as placas vão começar a se movimentar, tá bom? Então, isso é que provoca o movimento das placas tectônicas, tá bom? O movimento tectônico é ocasionado devido às correntes de convecção que ocorrem no manto da Terra, devido à movimentação do magma no manto, beleza? Então, isso vocês têm que ter claro aí. Pessoal, e aí a gente precisa entender o seguinte: o movimento tectônico, de acordo aí com a ciência, né, com os estudos, ele começou a ocorrer há cerca de 225 milhões de anos atrás, que eu coloquei para vocês na tela, né? Nessa época, pessoal, a gente tinha só um grande continente aqui no planeta Terra, que é o chamado continente Pangeia, né? Então, essa teoria foi formulada pelo estudioso Alfred Wegener. Vou rodar o videozinho aqui para vocês verem. E aí, de acordo com o Alfred, a Terra, então, era só formada por um continente, que era a Pangeia, e com o passar do tempo, ela foi se separando, formando os continentes que a gente tem hoje, né? E essa separação ocorreu devido ao quê? Devido ao movimento tectônico, né? Essas placas tectônicas foram surgindo em lugares mais frágeis da Terra. O movimento do magma conseguiu quebrar essa placa gigantesca que era a Pangeia, foi quebrando em pedaços menores. Surgiram aí as placas tectônicas e elas foram se movimentando, tá bom? Então foi aí que surgiu os primeiros movimentos tectônicos, né? Porque até então não tinha movimento, porque não tinha placa. Depois que começou a quebrar, que começou a se movimentar, tá bom? Bom, aí nessa separação, como eu falei com vocês, né, foram criados então as placas tectônicas, que é esse videozinho aí, ó, que vai rodar para vocês, tá vendo? Foram criadas as placas tectônicas, né, com a quebra da Pangeia em várias partes, foram criadas as placas. E as placas tectônicas, elas realizam 3 movimentos diferentes, que a gente chama de movimento convergente, movimento divergente e movimento transformante. Então, as placas, elas podem realizar esses 3 tipos de movimento. O movimento convergente é o movimento em que as placas se aproximam, tá? Uma placa se aproxima da outra. O movimento divergente é quando as placas se afastam uma da outra. E o movimento transformante é quando elas passam próximas uma da outra, elas se esbarram ali uma com a outra, tá bom? Então, olha só nesse videozinho. O movimento convergente, ela se aproxima, divergente, ela separa, transformante, ela raspa uma na outra, tá bom? Então, são os 3 tipos de movimento aí que as placas podem realizar. Falando aí especificamente sobre o movimento
divergente, que é quando as placas se separam. O que que acontece quando as placas se separam? Lembrando, pessoal, que tudo que eu explicar aqui, a gente está falando em milhões e milhões de anos. Não é uma coisa que vai acontecer, que você vai acordar um dia e vai aparecer uma montanha. Igual eu vou falar aqui. Não é isso, tá? São movimentos aí que ocorrem e que com o passar de milhões de anos a gente consegue observar aí a transformação no relevo, o que surge, enfim, tá bom? Tempo geológico, não é o tempo humano, é o tempo geológico, milhões de anos. Então, olha só, aqui, ó, falando sobre o movimento divergente, nesse videozinho que eu vou rodar para vocês, vocês vão ver o que acontece quando duas placas se separam. Lembra que o movimento divergente é quando elas se separam. E essa separação ocorre lá no fundo do oceano. Então, olha só, as placas ali no oceano, elas estão se separando, ocorre uma fratura, o magma sobe nessa fratura e ele se resfria. No que ele se resfria, o que acontece? A gente começa a ter a formação de uma dorsal oceânica. O que é uma dorsal oceânica? Coloquei aqui na beiradinha para vocês verem, ó. É uma montanha submersa no oceano. Fernanda, existem montanhas debaixo do oceano? Sim, existem. E essas montanhas lá embaixo do oceano, elas são formadas devido ao movimento divergente da placa, tá? Então, mais uma vez, o que acontece? As placas se separam, há uma abertura aqui para o magma ascender, subir, o magma sobe, começa a se resfriar e ali começa a formação de uma montanha, de uma dorsal oceânica, tá? O termo é esse, dorsal oceânica. Nas provas, vocês não vão ver montanha oceânica, não. É dorsal oceânica, tá joia? Então, esse é um resultado aí do movimento divergente lá no fundo do oceano. E aqui na Terra, o que acontece aqui na Terra? Um movimento divergente de separação de placas aqui no continente, né? Então, ó, vou rodar o videozinho também. Aqui na Terra, quando duas placas se separam, a gente tem a formação de falhas. Nessas falhas também pode ocorrer do magma subir, tá bom? E se resfriar. A parte que quebrou, vamos dizer assim, ela vai sofrer um rebaixamento. Tá vendo? Ela se rebaixa. Nesse momento, o magma às vezes consegue se acender e é formado o que a gente chama de Rift Valley. Um Rift Valley. Toda vez que vocês verem o Rift Valley, essa palavra, é quando acontece isso. É um rebaixamento de uma parte da Terra que fraturou e ali, então, nesse rebaixamento, o magma pode subir e formar, então, uma nova crosta continental, tá? Quando ele se resfria, ele forma, então, uma nova crosta continental. Um exemplo de Rift Valley é esse daí, né? Que é o Grande Rift Valley na África, tá bom? Então, se cair numa prova de vocês falando sobre Rift Valley, Grande Rift Valley na África, vocês sabem como que foi feito, o que ocasionou, qual o processo que formou esse rift, o que é um rift, tá bom? Então, o rift também é um resultado aí do movimento divergente das placas tectônicas. Bom, e o movimento convergente? O movimento convergente a gente sabe que é quando as placas se aproximam, né? Elas se chocam. Pessoal, o movimento convergente, ele forma montanhas, tá? No continente. Então, eu vou rodar o videozinho. Então, percebam que com o movimento das placas se aproximando, a gente começa a ter a formação de cordilheiras, de montanhas, tá bom? E aí, é importante vocês terem isso bem claro, porque lembra que a formação de cordilheiras, de montanhas, lá no fundo do oceano, que são as dorsais mesooceânicas, elas são formadas devido ao movimento divergente. Então, as placas se separam, o magma sobe, se resfria e vai formando as cordilheiras. Aqui é diferente. As cordilheiras aqui na Terra, no continente, as montanhas, elas são formadas devido à aproximação das placas tectônicas. Elas se juntam, elas vão batendo aqui e aí com o tempo vai formando então as montanhas, as cordilheiras, que a gente chama, que vocês vão ver muito nas provas, de dobramentos modernos. Toda vez que vocês verem dobramento moderno, nada mais é do que uma montanha, do que uma cordilheira e formada devido a esse movimento convergente das placas, né? Que elas estão se aproximando. Então, observem aqui, ó, deixa o videozinho rodar, que um exemplo que a gente tem aí
é o Himalaia, né? Que é a maior cadeia aí de montanhas que nós temos no mundo. O Himalaia, deixa eu voltar aqui, ele foi formado devido à convergência, né, entre duas placas, que é a placa índica, deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. A placa da Índia e a placa da Eurásia. Tá vendo? Aqui em cima, ó, deixa eu grifar para vocês, ó, a placa da Eurásia e a placa da Índia. Essas duas placas, ó, observa na setinha, elas estão se aproximando. E conforme elas foram se aproximando, a gente teve a formação, então, aqui do Himalaia, tá? Cordilheira do Himalaia. Mesma coisa aconteceu na Cordilheira dos Andes, né? Que fica aqui pertinho de nós na América do Sul. Então, a Cordilheira dos Andes, ela também ocorreu, ela também surgiu devido ao movimento convergente de duas placas. Quais placas? A placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, essas duas placas, observa a seta, ó, elas estão se aproximando. E aí, conforme elas foram se aproximando, apareceu aqui, então, a Cordilheira dos Andes, tá bom? Que é, como eu falei com vocês, um dobramento moderno, beleza? E aí, pessoal, tem uma outra informação muito importante que também às vezes costuma ser cobrada em prova, que é sobre o movimento de subducção das placas, tá? Tá aqui no videozinho também, ó. O que é o movimento de subducção? Bom, existem situações em que duas placas, elas se encontram, porém, essas placas, uma é uma placa continental e a outra é uma placa oceânica. Tá bom? E aí, o que vocês precisam saber? A placa oceânica, ela é mais densa, ela é mais pesada do que a placa continental. Por conta disso, quando as duas se aproximam, se encontram, colidem, a placa mais pesada, que é a placa oceânica, mais densa, ela afunda. É como se ela fizesse esse movimento, ela vai para baixo da placa continental, que é mais leve, tá bom? E aí, nesse movimento aqui, pode ocorrer também a formação de um relevo, né? De um sorgimento que a gente fala aqui, ó, de uma formação de um relevo devido a esse movimento de uma placa entrar debaixo da outra, tá bom? Vou rodar o videozinho aqui para vocês verem. Ó, então tem uma placa continental e uma placa oceânica. O que acontece? Né? Então a placa oceânica é mais densa do que a placa continental. A placa oceânica, automaticamente, por ser mais densa e mais pesada, ela vai entrar. Ela vai por baixo da placa continental. Tá vendo? O que acontece? E aí, nessa zona que a gente chama zona de subducção... Opa, deixa eu voltar aqui. Nesse lugar, né, onde ocorre esse encontro dessas duas placas, uma continental e uma oceânica, olha aqui, zona de subducção. Então, quando vocês verem essa palavra zona de subdução, vocês sabem que é um lugar onde a placa continental e a placa oceânica estão se chocando e a placa oceânica está indo por debaixo da placa continental. Zona de subdução, tá bom? Muito importante vocês saberem também sobre esse conceito, beleza? E por fim, pessoal, nós temos o movimento transformante. Conforme eu expliquei para vocês, é aquele movimento em que as placas, elas passam próximas uma das outras, elas vão se esbarrando ali, né? E o exemplo mais típico que nós temos aí de uma região onde ocorre o movimento transformante de placas é lá na região da América do Norte, um lugar conhecido como Falha de Santo Andrés. Então, nessa falha, vou rodar o videozinho aqui para vocês verem o que acontece. Nós temos duas placas, que é a placa norte-americana e a placa do Pacífico. As duas placas, elas passam próximas uma da outra, né? E aí ocorre uma falha, que o vídeo vai mostrar para vocês a foto. Essa falha de Santo Andrés. Pessoal, quando essas duas placas se movimentam, também pode ocorrer terremotos, tá bom? Mas a característica principal desse movimento é essa produção aí de uma falha geológica ali na Terra, né? Que é um lugar geralmente um pouco mais sensível. E aí pode ocorrer tremores nessa região devido a esse movimento, tá bom?
Então, assim, é um movimento bem mais raro de acontecer, movimento transformante. Ele não tem muitos exemplos, assim, que acontecem aí no planeta, tá bom? A maioria dos movimentos tectônicos é movimento convergente e divergente. Mas, para vocês saberem aí como ocorre o movimento transformante e qual é a consequência, tá aí, tá? O mais comum, que é a falha de Santo Andrés, que fica na América do Norte. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Eu sei que tem uns termos um pouquinho mais complexos, mais difíceis. Na dúvida, volta, vê o vídeo de novo, tá bom? E o mais importante, deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber se você gostou, se você entendeu. E se você tem alguma dúvida, também escreve que eu vou tentar responder, tá joia? Um beijo para vocês e até a próxima aula.